Oi, gente, tudo bem por aí? Tô olhando música aqui. Hoje nós estamos num lugar diferente. A gente está aqui num município chamado Farroupilha, aqui no sul. Nós viemos trazer o Heron, meu filho, para um evento dos escoteiros e nós ficamos nesse hotelzinho, bem bonitinho, eu, Roberto, ó lá, pra vocês olharem, e a Una. Foi bem difícil arrumar um lugar aqui, porque tem muita luz, eu fechei as cortinas ali. Mas eu quis muito fazer esse vídeo para vocês aqui, é divertido, né, fazer uma coisa diferente. E Deus abençoe a gente, que o Senhor fale com você nesse momento que você está assistindo, né, aqui tá de manhã, mas talvez você tá em outro horário aí, que o Senhor fale com você e que você pense que mudar um pouco faz bem. Hoje nós vamos ler o discurso final de Samuel, no capítulo 12 do livro de 1 Samuel. Vamos colocar o óculos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. A imagem fica toda bagunçada aí, mas vai dar certo. O que importa é a leitura aqui, né? O que nós vamos aprender, o que Deus vai falar com a gente. Eu peço ao Senhor que abençoe o seu coração, que abra a sua mente e que nesse momento que a gente está conversando aqui, Deus fale com você coisas talvez aleatórias, coisas que não tem nada a ver com o livro de Samuel, mas que o Senhor use esse momento que você para, seja no carro, no chuveiro, na cama, aonde você estiver, no ônibus, nesse momento que você para ouvir o toque de Clá, que o Senhor fale com você coisas que você precisa ouvir, seja sobre o texto que a gente vai ler, que nós vamos ler juntos aqui agora, ou sobre qualquer outra coisa que você está esperando resposta. Que o Senhor fale com você. A mensagem de despedida de Samuel. Então Samuel disse aos israelitas: eu fiz o que me pediram, dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu fui o seu líder desde a minha mocidade até hoje. A história de Samuel é bonita, né? Porque ele é o filho da promessa, é o filho de uma oração desesperada, de uma oração de basta, assim, eu não quero mais ser estéril, como nós lemos no capítulo 1 ali, né? E Deus deu, né? Deus honrou a Ana. E desde pequenininho, desde que foi desmamado, Samuel foi para a igreja lá, os cuidados de Eli, né? Graças a Deus hoje a gente não tem que fazer mais isso, mas a Ana foi muito corajosa, né? E quando ela deu Samuel lá para Eli, o Eli abençoou a vida dela com muitos outros filhos. Ela teve, parece que, mais 5 filhos, se eu não me engano. E aqui agora, no discurso de despedida, ele fala, né? Desde a minha mocidade, eu fui o líder de vocês, eu cuidei de vocês. E agora ele está nas últimas ali, né? Ó, no versículo 2, desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora, na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. No caso era Saul, que nós lemos ontem. Por acaso tomei o boi ou o jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma coisa dessas, eu devolverei o que tirei. Ele tinha certeza da santidade dele, né, das coisas boas que ele fez, ele tinha certeza absoluta, e isso é muito legal, né? Você poder ter essa certeza, né? A verdade, ela traz isso pra gente. Quando você está falando a verdade, você não tem que inventar o que fazer, porque é a verdade é pura, é simples, a verdade é leve, a verdade é fácil, a verdade é fácil, porque é como você falar, eu estou aqui num hotel no município de Farroupilha, não tem argumentos que comprovem o contrário, entendeu? Porque eu estou aqui no hotel. E agora, se eu for se inventar, eu estou em Nova York, aí você vai pensar, mas não tem barulho? Sei lá, nunca fui em Nova York, mas não existe apartamento dessa forma, campeiro, né, com esse telhado aí todo de madeira, bem região sul mesmo. A verdade, ela é fácil, ela é simples, e Samuel tá aqui se expressando, tá falando, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu roubei de alguém,
Me acusem agora diante de Deus, que eu estou nas últimas. E se eu fiz isso em algum momento, eu vou recompensar. Eu vou devolver, ó, eu devolverei tudo que eu tirei. Ele sabe que não, né? O povo respondeu: o Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu, e não tomou nada de ninguém. E Samuel disse: o Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que hoje vocês acharam que estou completamente inocente diante de qualquer acusação. Sim, o Senhor é a minha testemunha, responderam eles. Não, o Senhor é testemunha, responderam o povo, né? Respondeu o povo para ele. E Samuel continuou: o Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão, trouxe do Egito os antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão, e eu os acusarei diante de Deus, o Senhor. Eu os farei lembrar de todas as coisas poderosas que ele fez para salvar vocês e os seus antepassados. Olha, eu os farei lembrar de todas as coisas poderosas que ele fez para salvar vocês e os seus antepassados. Nós precisamos revoltar ali, rememoriar, voltar atrás e perceber o que Deus fez por nós. Muitas vezes a gente passa assim e a gente está tão atribulado, a gente está com tanto problema, tanta dificuldade, que a gente pensa que Deus nem está olhando para a gente. Por isso, Samuel está trazendo a memória deles. Eu vou lembrar vocês tudo que o Senhor fez até vocês chegarem aqui. Até agora, tudo que o Senhor fez. Você já parou para pensar quantos livramentos, quantas dificuldades você já passou, luto, perda de emprego, traição de amigos, de familiares, sei lá de quem, dores, briga com vizinhos, tanta coisa que a gente já passou. E de tudo o Senhor nos ajudou, de tudo o Senhor nos livrou. A gente precisa voltar um pouco para adorar a Deus pelo que Ele já fez. Porque senão a gente passa pela vida e a gente acha que o Senhor tem obrigação de todo o tempo fazer alguma coisa. E Ele está fazendo todo o tempo. Na minha vida, por exemplo, meu filho faz os escoteiros e eu nunca quis. Tinha um preconceito, uma religiosidade absurda contra os escoteiros. E agora eu amo, eu acho que dá super certo, eu vejo a evolução, eu vejo a empolgação, eu vejo a diferença, né, de cuidar do mundo, os mandamentos deles ali. E a gente conhece tantos lugares por causa dele, tantos municípios que a gente já foi, tantas viagens a gente já fez por causa dos escoteiros. E ontem eu estava pensando nisso, se não fosse os escoteiros, eu não ia ter ideia de vir para Farroupilha, nós não teríamos ideia. A gente vê e traz os amigos também, a gente ajuda, né, colaborando com o transporte para os outros colegas e a gente fica aqui. Então é bênção atrás de bênção. É muita coisa legal. A gente precisa voltar, reconhecer que muitas vezes a gente pensa as coisas erradas, igual eu pensava. E aquilo que a gente achava tão errado, hoje traz tanta coisa legal, tanta novidade de vida pra gente. Samuel está trazendo tudo que Deus fez desde os antepassados desse povo aqui. Ele tá, pare hoje. Se você não assistiu o vídeo daqui para frente, se você parar, se você for fazer alguma coisa, que você pense em tudo que Deus fez na sua vida até agora. Pense e agradeça, louve a Deus com o seu coração, louve a Deus com a sua gratidão. Senhor, obrigado porque eu estou aqui, obrigado porque o Senhor fez isso, obrigado porque o Senhor curou meu cachorro, obrigado porque o Senhor me mudou de emprego, me tirou daquela turma dos infernos que estava lá. E tantas outras coisas que o Senhor fez. Se lembre hoje, recorde, era essa palavra que eu queria lembrar. Recorde do que Deus fez por você até o dia de hoje, né? E aí, eu estou conversando e já perdi. Fiquem agora, que eu os acusarei. Versículo 8. Quando Jacó e a sua família foram para o Egito, os egípcios os escravizaram. E eles e os antepassados de vocês pediram ajuda ao Senhor. Então ele mandou Moisés e Arão e os tiraram do Egito e os colocaram nessa terra. Nossa, ele tá vendo? Ele tá trazendo lá de baixo, né? Jacó foi para lá, foi escravizado, toda a família, todo aquele povo que a gente já sabe, mas Deus levantou, né? Deus levantou Moisés e Arão e trouxe eles para a terra que eles já estão. Tudo que a gente leu lá em Êxodo, toda aquela luta, aquela tribulação, tudo aquilo, eles já estão na terra prometida, eles estão vivendo a promessa. Oh, glória a Deus, eles estão vivendo a promessa. Me emocionei.
Me emocionei porque eles estão vivendo a promessa. Talvez você está vivendo a promessa e não vê, não agradece a Deus, não percebe que você já está vivendo o seu sonho, já está vivendo a sua promessa. Quantas vezes você lutou por esse trabalho, por esse marido, por essa família, por esse filho, e agora qualquer coisinha você já se ouriça todo. Você já está vivendo a promessa. Guarda essa palavra. Eu já fiz o título, mas se eu não tivesse feito a capinha, eu ia colocar isso. Você já está vivendo a promessa. Falou muito comigo, até me emocionou. Vamos lá. Quando os antepassados de vocês esqueceram o Senhor, o nosso Deus, por isso ele deixou que Cícera, o comandante do exército da cidade de Azor, e os reis os filisteus e o rei de Moabe lutassem contra eles e os vencessem. Aí eles gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor, dizendo: ó Deus, nós pecamos, pois te deixamos e adoramos Deus Baal em várias cidades e também Astarote. Mas agora livra-nos dos nossos inimigos e nós te adoraremos. Eles reconheceram, eles se converteram. Quando alguém fala para você se converter, é sobre isso, é sobre conversão, é sobre mudar a rota, é sobre virar. Então, as pessoas pensam que converter é só virar crente. Quantas vezes eu ouvi isso? Não é sobre isso. A palavra fala de conversão, de mudar a rota, de virar. Você pode se converter em várias coisas, em vários caminhos, em vários pensamentos, em várias ideologias. Você pode mudar a rota, você pode falar: não, eu fui criada aqui, mas eu não quero mais isso, eu quero me converter, eu quero virar, eu quero mudar a minha rota, eu quero mudar a minha vida. E aqui ele está falando sobre isso, né? Virar, mudar, né? Eles mudaram, nós erramos, nós adoramos outros deuses, nós adoramos Baal, Astarote, mas agora, por favor, Senhor, livra-nos dos nossos inimigos. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus Criador e nós te adoraremos. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefté e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos. E assim vocês viveram em segurança. Nós não lemos sobre Gibeão, Baraque, porque está lá em Juízes, se eu não me engano. Quem sabe um dia a gente leia, né? Mas são histórias maravilhosas. E quando viram que o rei Naás de Amon ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor, o nosso Deus, como rei e me disseram: nós queremos um rei para nos governar. Está falando de Saul agora. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram e o Senhor Deus deu esse rei. Tudo correrá bem para vocês se temerem o Senhor, o nosso Deus, e se o adorarem, e se ouvirem, e se obedecerem às suas ordens. Se vocês, o seu rei, o seguirem, porém, se não ouvirem o Senhor, se desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. Fiquem agora onde estão, e vocês verão que coisa maravilhosa o Senhor vai fazer. Fiquem agora aonde estão. Nesse momento que você está me ouvindo, o seu coração pode ter se convertido. O seu coração pode ter pensado: eu vou mudar a rota, eu vou me converter, eu vou dar a volta, eu vou para outro caminho, eu vou fazer outra coisa. Seja na sua vida espiritual, na sua vida sentimental. Talvez você está aí apanhando do seu marido ou da sua esposa e você resolve: não, hoje é o dia do basta, hoje eu vou me converter, eu vou mudar a minha rota. E aí o Senhor está falando, né? Samuel fala com eles, né? Fiquem agora onde vocês estão, nesse ápice, nesse momento que você se converte, nesse momento que você fala: chegou, bastou, a partir de agora eu vou parar de comer açúcar e eu vou emagrecer. Para mim não dá mais, eu não quero mais continuar nessa rota da obesidade, da hipoglicemia e de tantas outras doenças. Estou dando exemplos para vocês se identificarem. E agora, nesse momento, fiquem agora aonde vocês estão e vocês verão que coisas maravilhosas o Senhor vai fazer. Você já está vivendo o sonho. Se converta mais e mais para aquilo que você quer. Se converta ao Deus Criador, ao Cristo Redentor, aquele que te salvou mesmo, de verdade, o verdadeiro.
É lindo esse versículo. Estamos na época da seca, Samuel falando ainda com o povo. E o trigo está sendo colhido, não é mesmo? Pois eu vou orar e o Senhor vai mandar trovões de chuva. Quando vocês virem isso acontecer, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus, o Senhor, quando pediram um rei. Por que foi pecado? Porque eles estavam com inveja, eu já falei isso no outro capítulo, mas vai que você caiu aqui de paraquedas. Eles, no outro capítulo nós lemos que eles ficaram com inveja que os outros povos da redondeza, que não era o povo de Deus, não era Israel, eles tinham reis. Então eles ficaram, eu não quero o rei Deus, né, o Criador, quero um rei físico, quero um amuleto, quero uma coisa para adorar perto, assim. Eles tiraram Deus do centro da vida, eles pediram um rei, eles pediram uma coisa que parecia boa por pura inveja, vai dar ruim. E Samuel está falando isso com eles. Talvez eles não estejam ouvindo ou percebendo, porque a vontade de ter um rei era tão grande que eles nem estão vendo o que eles estão fazendo. Ele falou que vai orar e Deus vai mandar chuva e vocês vão ficar com medo. Então todo o povo que ficou com medo do Senhor e de Samuel. E eles disseram a Samuel, por favor, ore por nós ao Senhor, o seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. Eles reconheceram. Não fique com medo, respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, que é pedir para Deus sair do centro, e pedir um humano para guiá-los, né? Porque tudo era na base da revelação. Deus falava direto com os juízes da época, no caso Samuel aqui, né? Mas eles queriam um rei físico, igual os outros povos. Então, por isso eles fizeram uma coisa má, por substituir Deus. É isso, Deus não dá a honra dele para ninguém. O lugar principal do seu coração, da sua vida, da sua história tem que ser Deus. Deus não dá a glória dele. E eles queriam um rei, né? Então eles fizeram uma coisa má. Não deixem de adorar o Senhor, o nosso Deus, mas sirvam ele com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar e nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Olha que conselho bom. Não ande atrás de deuses falsos, porque eles não podem. Só o Deus Criador, que fez os céus e a terra, que mandou o Filho único morrer aqui por nós, viver a nossa pele, viver na nossa carne, viver aqui, sentir as dores, sentir as vergonhas, as humilhações que nós sentimos, que nós passamos, também as alegrias, as felicidades, as festas, né? Tudo que a gente sente, Jesus sentiu e Ele entende a gente. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Filho do Deus verdadeiro, Ele é a parte de Deus humana que andou aqui com a gente. E esses deuses não andaram aqui, esses deuses estranhos, esses outros deuses, né? Eles não encarnaram nessa carne de carbono aqui, física, eles não encarnaram. Só o nosso Deus encarnou, só Ele sabe, viveu aqui por 33 anos. Né? E Samuel está falando isso, ó, Deus, o Senhor, ó, não andem atrás de deuses falsos, eles não podem ajudar. Eles não podem salvar vocês, pois eles não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estaria pecando contra o Senhor. Mesmo eles errados, mesmo as pessoas ao nosso redor sendo erradas, a gente tem que orar. A gente tem que pedir ao Senhor que tenha misericórdia dessas pessoas, que eles caiam as escamas dos olhos e eles vejam com os olhos verdadeiros, assim, a verdade, que eles realmente se convertam dos maus caminhos, né? Eu não vou deixar de orar por vocês, porque eu estaria pecando contra o Senhor se eu fizesse isso. E eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, com todo o coração. E lembrem das grandes coisas que Ele fez por vocês. Mas se vocês continuarem a fazer o mal, certamente, tanto vocês como o seu rei serão destruídos. Então ele está falando que faça a coisa certa, mesmo que tudo ao seu redor esteja errado. É difícil, porque a gente quer fazer parte do todo, né? A gente quer combinar, a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado pelo grupo, pelo todo.
E ele está falando que mesmo que as pessoas estejam fazendo errado, que você continue adorando ao Senhor, que você continue fazendo a coisa certa, que você esteja certo, porque daí tudo vai dar certo para você nessa época aqui, né, que Jesus não tinha vindo ainda. Mas vocês continuarem a fazer o que é mal, certamente, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Como foi a família de Eli, né? Deus falou, se eles não pararem com toda aquela baderna que eles estavam fazendo na igreja, lá no templo, vai dar ruim. E deu ruim. E assim nós finalizamos o capítulo 12 de 1 Samuel, num lugar delicioso. Vou levantar aqui para vocês dar uma olhadinha rapidinho, já estamos em 20 minutos. Olha como é que é o teto. O teto é todo campeiro. Tem 2 camas aqui, ó. Oi, tem a cama de casal, tem uma parede de coisa bem gostosinha aqui, gente. Lá nessa, não dá pra mostrar, nessa luzinha ali, ó. Lá pra trás tem um banheiro bem grandão, bem legal. E é isso. Até amanhã no capítulo 13. Beijão.